Olá, boa noite. Opa! Vamos colocar aqui o tripé certinho para todo mundo acompanhar, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook. O que nós vamos colocar hoje? O 45º programa interativo, onde a gente começa a comemoração da LCA Consultoria e Treinamento. Há 4 anos atrás, nós começávamos um programa chamado LCA Consultoria e Treinamento. O que era uma ideia, o que era um propósito, foi tomando forma, só que muito rápido, muito rápido. E eu vou começar a contar para vocês a história, como é que tudo com a LCA. Olha, já tem gente entrando aqui no YouTube, o Alexandre falando boa noite. Muitíssimo obrigada. Então vamos fazer um combinado? Você que está aí no YouTube, você que está aqui no Instagram, está aqui no Facebook, pega o link, compartilha com os amigos, chama os amigos para virem para cá, porque hoje tem muita história boa para a gente falar da LCA. Eu vou compartilhar com vocês como é que a LCA saiu, eu vou contar os perrengues que nós passamos, as vitórias que nós alcançamos. Isso para que sirva, o objetivo disso tudo é que vocês possam se inspirar. Algo que eu quero deixar muito aquilo que eu tropecei, eu desejo que vocês façam diferente. Certo? Fiquem muito para me copiarem, para me perguntarem como eu fiz, por que eu fiz, da onde eu fiz, como é que a LCA foi crescendo e tornando, e hoje a gente fala em LCA. Então fiquem muito à vontade para encher de pergunta. As perguntas que vocês mandaram, quem fez inscrição fez pergunta e essas eu vou responder primeiro. Aí vocês chegou aqui no YouTube, boa noite, Ocineia, seja bem-vinda aqui. Para começar para vocês, eu vou falar brevemente da minha formação. Sabem, outros estão entrando na LCA por aqui. Vamos lá contar. Eu tive uma infância rodeada de professoras lindas e maravilhosas que eram primas mais velhas do que eu e tias que a minha vida era brincar de escola. Brincando de escolinha, eu me apaixonei pela educação. Do magistério eu tive o conhecimento da psicologia e aí eu engrenei no curso de psicologia. Quando eu engrenei, ai gente, aqui estão avisando que está falhando. Então convido vocês, se o Instagram está falhando, o YouTube está numa boa, o Facebook está numa boa, Face ou para o YouTube. Parece que o Instagram está dando algumas falhas aqui, tá bom? E aí, quando eu estava no curso de psicologia, eu acreditava que seria uma psicopedagoga. O mundo dá voltas, a gente vai conhecendo outros universos, trabalhando com outras possibilidades, e aí a gente foi aperfeiçoando. Eu achei que ia ser psicopedagoga, conheci o universo de RH, deixei de lá a área da educação e fui trabalhar com recursos de RH. E aqui tá dizendo, o Alexandre tá colocando, não sei se foi a sua ou a minha, mas travou tudo aqui. A Cláudia tá dizendo que o YouTube deu uma travada. Por enquanto o Facebook tá numa boa. Ninguém tá falando nada do Face. Então, eu convido vocês a migrarem pro Facebook pra gente garantir aí, tá bom? Aqui no Instagram, a dando oizinho, a Ellen dando oizinho. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Quando eu estava no final do curso de psicologia, eu já estava engrenada na área de recursos para vocês, independente da área que estão buscando
gente começar, pra gente a engrenar no mercado de trabalho. E aí foi o estágio na área de RH, e num primeiro momento eu acreditava que bastava nós termos competência técnica para a gente trabalhar. Era assim o primeiro entendimento que eu tinha quando eu entrei na área de RH. Tá falando que tá travando muito o YouTube. Eu convido vocês a migrarem para o Facebook. Eu vou colocar aqui para vocês. Convido vocês migrarem para o Facebook. Assim a gente consegue sem tanta interferência, né, do sinal da internet. A Estela Mares aqui no Face falando olá. Seja bem-vinda, Estela Mares. Quando eu fui aperfeiçoando na área de recursos humanos, eu fui entendendo a importância da gente trabalhar muito mais competências comportamentais, ou também a gente chama de soft skill, né? E aí a gente foi entendendo a importância, o quanto que é importante desenvolver o humano, tá? E aí eu fui me desenvolvendo na área de recursos humanos, tá? E quando foi a LCA, não é a primeira vez que eu ingressei no empreendedorismo. Em 2010, eu tive a iniciativa de atuar com uma consultoria de forma ano e meio, né? E aí tive alguns começa a entender o quanto é importante a gente se autoconhecer muito bem e o quanto que é importante a gente definir quais são os valores que norteiam as nossas decisões. Anotem aí, papel e caneta na mão, que valores faz toda a diferença para a gente ter sucesso na carreira. Quando a gente fala, nossa, por que será que eu dei trombada? Por que será que tá ruim? Por que será que tá faltando? Entenda quais são os valores que norteiam as decisões. E aí vocês vão ver toda a diferença quando a gente tem clareza dos valores que norteiam as nossas decisões. E aí você passa a entender muito mais coisas, o porquê está tropeçando, como está tropeçando, o que pode melhorar. Isso faz muita diferença. E entender dando aula, né? Porque os que acompanham sabe que eu dou aula em faculdade. O pessoal tá migrando para o Facebook porque me parece que aqui no Face não tem tanta interferência, o sinal da internet oscilando, tá? No YouTube parece que tá um pouquinho ruim. No Instagram vai dando oizinho para eu ter certeza que vocês estão me acompanhando no Instagram. No Face parece que tá indo tudo bem. Eu tô esperando vocês darem sinal se no Face estão conseguindo acompanhar muito bem, tá certo? Quando eu entro na faculdade, a ex-aluna aqui me assistindo vai acompanhar essas histórias. Eu começo a trabalhar muito mais no desenvolvimento do ser humano, entendendo o quanto é mais importante desenvolver o ser humano. As competências técnicas a gente consegue desenvolver. As competências comportamentais são mais desafiadoras para a gente desenvolver. A Alessandra entrou aqui. Boa noite, Alessandra. Seja bem-vinda. Somar nas histórias aqui que nós vamos contando. Quem mais está entrando aqui? A Ellen Carbogini. Seja bem-vinda. Está entrando aqui. Quando a gente para pensar quais são as competências que nós temos domínio, quando a gente começa a identificar tá?
nós damos mais valor às nossas decisões. Então, tudo isso, com a massa, nós vamos identificando no que a gente é muito bom, nós vamos identificando no que nós somos bom, mas muito bom. Queria falar uma palavra mais áspera, mas vamos ficar aqui no muito bom, e isso vai norteando as nossas decisões. Até aqui eu ainda estava como CLT, numa instituição de ensino na cidade de Campinas, dando aula já há uns 5, 6 anos nessa instituição. Quando encerrou o ciclo, eu já tinha identificado no que eu era muito boa, como eu era muito boa, tinham projetos acontecendo nessa instituição de ensino e nós fechamos o ciclo nessa instituição. É quando a gente fala assim, como eu posso colocar para vocês, sabe aquele contrato que você entra com a bunda, a empresa entra com o pé? Nesse contrato, no primeiro instante, a gente fala assim: ai, a vida acabou pra mim. A Raquel entrando aqui: boa noite, Lília, parabéns, que venham muitas conquistas. Você soma nessas conquistas aqui com a gente. A Raquel faz parte da história da LCA, onde ela somou bastante para a nossa história. E aí, voltando nessa instituição de ensino, num primeiro instante parecia que o mundo tinha acabado, parecia que nada ia funcionar, né? Todos nós vivemos um luto quando a gente perde algo importante. E aí, o que faz a diferença pra gente? O que faz algo dar resultado muito mais rápido? É quando a gente consegue dar um looping muito rapidamente na vida da gente. Sim, cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem o seu tempo. Não dá não para comparar, é injusto comparar. Por que uns respondem, se recuperam mais rapidamente do que outros? Cada um tem o seu tempo. O é quanto mais rapidamente consegue dar a volta por cima, mais fácil fica de colher bons frutos na carreira profissional, tá? Então, quando eu fui desligada, em 1 mês e meio eu participei de 3 processos seletivos e nos 3 eu fui reprovada. E aí veio o chororô parte 2, um topete muito aguçado, né? Porque comigo? Como assim eu fui reprovada? E aí abaixa o orgulho, começa a refletir e eu comecei a entender. Tem uma pergunta de uma seguidora nossa que fala assim: Lília, como partiu a ideia de formar a LCA? Porque eu fui reprovada em 3 processos seletivos. Foi assim que começo a formar a LCA. Eu fui reprovada em 3 processos seletivos. A reprovação foi justa, tá? Porque eu não correspondia mesmo ao perfil da vaga. A Lucineia: parabéns pelos 4 anos de LCA, você é admirável, eu adorei sua consultoria comigo. A Lu recebeu hoje uma sessão nossa, ela investiu na carreira dela, ela tá revendo o norte que ela quer dar para a carreira dela, né? Lu, seja bem-vinda, você vai adorar as histórias que a gente tem aqui. Quando eu fui reprovada, eu estava dizendo para vocês que eu fui reprovada, uma proposta, a pergunta-chave foi: você tem experiência com empresa familiar? E prestem atenção como a nossa comunicação é um conjunto do que nós expressamos no rosto com aquilo que nós verbalizamos. A Alessandra, que está aqui acompanhando a gente, ela vai colaborar, somar no que a gente vai falar agora, que comunicação é muito mais do que verbalização. E aí, nessa entrevista, quando pergunta para mim: você tem experiência com empresa familiar? Eu fechei a cara e eu disse: tenho, claro que tenho. Mas todo o meu semblante estava dizendo assim: que droga, eu não quero, eu já vivi essa experiência e não é por aí o caminho, é desgastante, eu não quero isso. Entende por que eu fui reprovada? Porque eu afirmei que eu tinha uma experiência, mas eu não convenci, eu não persuadi com todo o conjunto da obra. Então, para vocês que estão participando de processo seletivo,
tenham certeza que a gente é reprovado porque em algum momento nós não passamos segurança. Em algum momento a gente está dando respostas que não convence. E aí talvez vocês falem assim, eu tenho experiência, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu fui reprovado. Façam uma reflexão. A gente aqui na LCA fala muito desse autoconhecimento. Os outros 2 processos seletivos que eu fui reprovada, um foi por eu ser muito topetuda no instante da entrevista. Então, a empresa queria implantar RH. E para implantar RH começou a perguntar, você sabia isso, você sabia aquilo? E eu fui colocando, sei, eu faço, eu posso, eu aconteço. Numa arrogância muito grande. Então, claro que você pode saber de tudo e colaborar e contar toda a tua história, mas a forma como você conta toda a sua história faz diferença para o seu sucesso. A Alessandra está dizendo, sucesso sempre, Lilian, parabéns. Lê, muitíssimo obrigada, você faz parte da nossa história, né? Cada um aqui está aqui participando, foi convidado com muito carinho, porque faz parte da história. A LCA é uma equipe de amigos que foram somando esforços, de clientes que confiaram no nosso serviço e que depois que confiaram no serviço foram indicando. Plenitude Quântica, parabéns LCA pelos 4 anos de sucesso, muitíssimo agradecida, a equipe toda está muito feliz no dia de hoje. A Alessandra contribuindo, a sua comunicação não verbal não estava em sincronia com a sua comunicação verbal, exatamente isso, Lê, e aí a gente coloca o quão é importante você convence quando o conjunto da obra está harmonioso. Aí você convence e segura que eu vou contar mais histórias, que eu perdi cliente, que eu perdi espaço por falta dessa harmonia entre comunicação verbal e comunicação não verbal. E a Lê faz parte dessa história, ela vai somar aqui com a gente. Quando eu tô fazendo reflexão em que eu fui reprovada, eu começo a retomar os projetos que eu era responsável na instituição de ensino até onde eu estava em agosto de 2016. Uma pessoa do meu círculo falou assim para mim, você já tem o projeto desenhado, você já entendeu que você foi reprovada não por falta de competência técnica, mas porque as competências comportamentais precisam alinhar, né? Por que você não coloca em prática o seu projeto que está na gaveta? A Sheila está perguntando, mas como fazer essa combinação perfeita? Ah, Sheila, tem como fazer. Primeiro você tem que ter maturidade de aceitar crítica, né? O que é um desafio. Primeiro ponto, quando alguém fala para você, olha, aqui você pisou no tomate, aqui não foi bacana, tenha maturidade de receber esse feedback, né? E dizer, me ajuda, me fale mais sobre isso. É desafiador, mas faz toda a diferença a maturidade de aceitar o feedback e entender onde você não está harmoniosa. E aí, segura um pouquinho, Sheila, aqui eu vou contar mais casos que vai ficar mais claro a minha resposta no como que a gente chega nessa combinação que eu chamo de harmonia, né? Onde tudo vai muito bem. E aí eu comecei a colocar, falei, bom, eu tô desempregada, era assim que eu verbalizava, o que eu já oriento que não colocamos assim, desempregada. Essa palavra tem uma conotação negativa, então você já começa comprometendo o teu sucesso por aí. Então você pode verbalizar que você é um profissional, uma profissional que tem muito talento à disposição do mercado. A forma como a gente enxerga o mundo faz diferença para a gente ter sucesso. Eu posso enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. Se eu enxergo ele meio vazio, eu estou mais próximo de uma situação de pessimismo. Se eu enxergo meio cheio, eu estou enxergando oportunidades. A Lucinéia está dizendo, acho que acontece isso comigo.
Lu, com todos nós, todos nós temos essa situação de em algum instante ter a desarmonia na comunicação entre a comunicação verbal, aquilo que eu falo, e a não verbal. A não verbal é toda a expressão do rosto, o quanto que eu estou gesticulando, a forma como eu me visto, a forma como eu estou maquiada, o quanto de adorno eu estou usando, enfim. Quando eu falo conjunto da obra, é tudo, tá? E aí eu começo a descrever o que seria a LCA. Eu já tinha feito uma primeira ação em 2010 com consultoria e eu fiz sem orientação. Então eu já tinha entendido uma lição na minha vida. Quer empreender? Planeja! Quer empreender? Planeja! Em 2010, quando eu fui empreender, eu fui sem preparo, sem planejamento. Então deu certo por 1 ano e meio, porque foi sem planejamento, né? E ó que durou bastante, hein? Sem planejamento durar 1 ano e meio, durou bastante. Então eu fui pro Sebrae, eu brinco que eu quase morei dentro do Sebrae. Dentro do Sebrae eu tive momentos de choro, momentos de riso, momentos de desespero, porque o Sebrae, ele te posiciona exatamente o que a lei te orienta. Pau é pau, pedra é pedra. E aí eu tava empreendendo e eu assim, não, mas eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tenho localização para isso acontecer. Então eu tinha um checklist que eu fui colocando não, e eu saí de lá chorando. E o Sebrae falou, olha, reflita o que você pode fazer, como você pode fazer. Amigos fazem toda a diferença no nosso universo. Anote essa lição muito importante. Amigos fazem toda a diferença no nosso universo. E aí, conversando com uma amiga contadora, né, ela me orienta sobre a legislação, dizendo, olha, o Sebrae não pontuou para você que você tem opção A, opção B. Falei, mas isso é legal? Isso pode? Pode. Voltei no Sebrae, coloquei outras considerações, tive a oportunidade de falar com outro consultor. Pode, você pode fazer assim. Deslanchamos com a nossa missão, que é nas gafes, nos erros, nos tropeços que eu tive, eu coloquei como ponto de referência que a LCA seria identificar profissionais e empresas em seus respectivos princípios e valores para somar esforços onde todas as partes envolvidas teriam lucro de forma justa, tá? Então, essa é a missão da LCA. Porque na minha vida, às vezes que eu tropecei, em que eu dei com os burros na água, ou qualquer outra forma que vocês queiram colocar, foi porque eu não identifiquei valores. Identificar valores onde você tem a compatibilidade, você tem vida longa. O casamento profissional é como o casamento da vida conjugal. Então pensem, casam. Vocês estão namorando, nós estamos namorando, e aí o que a gente identifica? Ele gosta de A, eu gosto de A, temos afinidade. Ele gosta de B, eu gosto de B, temos afinidade. Quanto mais afinidade tiver, mais o casal soma, né? Mais o casal soma. E é dessa forma que o mundo é um mar de rosas? Não, em alguns momentos haverá debate, ajustes. Mas se no mínimo 70% do que o casal convive está harmonioso, vai. A mesma coisa é um processo seletivo. Do mesmo jeito. Há de encontrar compatibilidade em princípios e valores. Dura 3 meses ou menos, tá? No máximo 6 meses. Sabe situações onde você está trabalhando? Situações que você está trabalhando num lugar e você fala assim, só tô aqui por causa do salário, porque o trabalho é triste demais da conta. Situações onde você pensa muito para pedir a conta, mas talvez você é pai, você é mãe e você fala, não, eu vou ficar porque eu tenho filho para sustentar. Acabou, você não tem mais identificação com essa empresa. A gente é feliz quando você encontra a razão de viver ali dentro. E talvez nesse momento você possa estar dizendo, olha que piegas é isso, Lília, olha que chavão é isso.
possa interpretar como queira, mas para a LCA esse foi o ponto de partida e isso foi o que sustentou a LCA em todo esse período. E aí eu começo a definir os processos para que tudo pudesse acontecer de uma forma. Afinal de contas, em 2010 eu tinha feito uma ação de empreendedorismo, não deu certo por quê? Porque deixei o planejamento. Não precisa. Tá? Então faz toda a diferença quando a gente planeja. Aí eu comecei a definir os processos. Para recrutamento e seleção, o ponto-chave era e é até hoje com toda a equipe definir perguntas-chaves, colocando com clareza vai fazer, como ele vai fazer, por que ele vai fazer, metas que vai alcançar. Então você tem clareza do perfil da vaga. Quando a LCA divulga uma vaga, vocês podem procurar. Tem informação das responsabilidades, tem informação de qual vai ser o salário, os benefícios, o horário de trabalho. Nós colocamos transparência para todas as partes envolvidas. O nosso cliente sabe exatamente como vai ser conduzido o processo seletivo e o candidato, quando vê uma vaga, também tem clareza das informações da vaga. Então, ser transparente faz muita diferença para o sucesso da LCA. Para o treinamento, o processo também foi definido dessa forma. Uma coisa que sempre me incomodou muito é quando fala assim, você tem um treinamento na prateleira, é quase que fritar pastel. Se tem um pastel, me dá um. E treinamento passa por isso, né? Você tem um treinamento pronto para... Sim? Não. Não tem. Mas eu posso te atender de forma personalizada. Sempre foi assim a resposta para os clientes. Então, primeira etapa, nós vamos até a empresa, levantamos etapa, nós voltamos com uma proposta em cima do diagnóstico. Essa proposta a empresa assina, aí vem a terceira etapa, que é a aplicação do treinamento. E aproximadamente 40 dias depois do treinamento a gente volta para verificar se houve uma evolução, ou seja, se o treinamento teve efeito positivo para quem participou do treinamento. Então ele é personalizado para uma necessidade e isso começou a fazer diferença. O processo de assessorar carreira teve tropeços no início. Então eu falei, bom, a primeira coisa que eu vou colocar é assessorar em grupo. Eu fiz isso, dei com os burros na água, não foi bacana não. Então nós colocamos, o primeiro time foram 4 mulheres, dessas 4, 2 eram ex-alunas minhas. Eu comecei a fazer as orientações, tá? E teve uma sessão que causou desconforto. Esse desconforto foi assim, orientando o que postar, como postar nas redes sociais. Uma dessas 4 postava de uma forma muito aberta sobre os seus pensamentos. E eu orientei, falei, olha, a forma como você escreve é até um tom de aspereza aqui. Se você colocar a sua visão nua e crua, você vai perder espaço. Imagina você receber feedback no coletivo e esse feedback é um puxão de orelha. Causa um desconforto. Então essa ex-aluna que teve esse desconforto comigo, ela foi muito importante para mim. Não vou falar o nome dela aqui porque ela não tá aqui na live, então não é legal. Mas ela sabe. Ela foi foi parte do primeiro time de assessoria no coletivo. E ela me manda um áudio depois falando, olha, eu tive desconforto, não gostei, eu esperava de você um outro posicionamento e parou aí. E aí eu falei assim, olha, você tem razão no que você está falando e eu quero conversar com você. E ela achou que a minha conversa era para reverter a situação. E eu falei, não vou reverter a situação, mas eu quero ainda assim conversar com você. E isso, ela por se expor dizendo o que ela não gostou, ela merecia toda a minha atenção. Que cliente da oportunidade da empresa corrigiu o tropeço que teve?
Então, quando um cliente reclama e a reclamação tem coerência, vamos colocar pingos nos is, não era uma reclamação de sem sentido. Ela pontuou o que magoou, por que magoou. Então, nós marcamos um bate-papo, acho que o bate-papo durou 1 hora e meia. E hoje ela apoia a LCA. Por que eu digo isso? Porque ela curte os posts, ela comenta posts. Ela não seguiu na assessoria, mas ela entendeu que foi um tropeço e que a partir daquele tropeço a situação seria corrigida. Depois disso, as assessorias passaram a ser individuais. Falei, não vou mais fazer em grupo. E no individual é muito mais rico, porque tem liberdade para falar o que precisa ser melhorado. Não há exposição, só tá eu e a pessoa que nós estamos atendendo. A Yara tá aqui no Instagram. Ela foi uma cliente muito querida. Ela foi a primeira cliente da assessoria individual. E entre outros que passaram por aqui. Outro ponto importante para falar da LCA, que faz muita diferença, é a nossa rede de contatos. Então, pensar quem são as pessoas com quem a gente se conecta, como é que eu trato as minhas conexões. Isso para a LCA fez toda a diferença. Quando a LCA começou no dia 15 de outubro de 2016, com a primeira palestra, né, eu tinha muito ex-aluno trabalhando com a gente. A Ellen colocando, todos estamos sujeitos a erros, mas o mais bacana disso é aprender e crescer com os erros. Parabéns. Ellen, de verdade dói. Mas crescer é isso. Crescer em alguns momentos é sentir a dor e entender, né, aonde você tropeçou. Todo dia nós erramos, mas o especial é quando cada dia é um erro novo. Aí é crescimento certo. Quando você percebe que você está sempre no mesmo erro, né, imagine uma engrenagem que enrosca. Então vou simbolizar aqui, né? Uma engrenagem que enrosca, não vai para frente. É quando nós persistimos no erro. Tem um ditado popular que é grosseiro, mas que explica é humano, burrice. E aí nós fomos aperfeiçoando. Na primeira palestra, que foi a inaugural, a gente teve muita participação de ex-aluno. E os 2 primeiros anos da LCA, eles manter contato com ex-aluno, todo o período que atuei como professora universitária, foi muito especial. Então eram situações onde eu comecei a ligar para as pessoas, e aí eu ligava, oi fulano, tudo bem? Então, agora eu estou com uma consultoria, e os alunos me recebiam, dando espaço para atuar. E aí é bacana porque quando você constrói a sua carreira, né, e mantém vínculo com as pessoas, isso faz muita diferença. A hora que você liga para a pessoa lembra de você na hora e abre as portas mais facilmente. A Estela Mari está dizendo, ser humilde para reconhecer nossos erros. Realmente você está certa. Obrigada, Estela Mari. Uma das estratégias para a gente conseguir vender... Sheila, eu não esqueci de você não. Eu sei que eu estou te devendo uma resposta, mas é que corre um pouco aqui a história da LCA para eu falar dessa combinação harmoniosa entre a comunicação verbal e não verbal. A LCA corre a sua história com, uma vez por mês, realizando uma palestra interativa gratuita. Essas palestras foram, assim, ponto-chave para a gente ter o sucesso que é hoje de 4 anos. Por que eu digo isso? Porque eu era sozinha no primeiro ano, então chupava cana, subiava ao mesmo tempo, então fazia tudo. Essas palestras eram muito estratégicas. Era momento que eu reunia em torno de a Sheila, tranquilo, estou aqui. Que ótimo, Sheila. Essas palestras eram momentos em que eu conseguia reunir em torno de 20 a 30 pessoas, tá? Onde eu brincava que era uma degustação da LCA,
Cada mês era um tema diferente, mas sempre voltado a RH. E ali eu fui construindo mais solidez para a LCA. Eram fotos que a gente tirava, essas fotos a gente disponibilizava no site, o site foi criando corpo, foi ganhando volume, foi ganhando conteúdo nisso tudo, e aos poucos eu fui somando esforços. Pessoas extremamente estratégicas que foram somando esforços. Alguns somaram esforços temporários, outros somam esforços até os dias atuais. Independente de ser temporário ou não, fizeram a diferença. A Priscila é uma ex-aluna que acompanhava muito nas palestras e tirava foto com a gente. E isso facilitava. Eu estava palestrando, tinha alguém tirando foto pra gente. Então, quando vocês falam, olha, empreender no Brasil é difícil. Tem os desafios. Mas quando você está rodeado de boas parcerias, a gente consegue fazer um bom trabalho. Então, o que eu posso contribuir quer empreender? Primeiro, planejamento. Segundo, avalie seu networking, como é que ele fala. E o network é independente da carreira ser CLT, carreira ser autônoma. O networking faz diferença em qualquer dos dois universos. Seja você buscando recolocação no mercado, seja você empreendendo. Tem um momento da carreira onde eu comecei a perder cliente porque eu não estava 100% atualizada. Então eu estava assim, eu já tenho a formação em psicologia, tenho a pós em qualidade de vida na empresa, já tenho 20 anos, quase 20 anos de atuação na área de RH e estou plena. Só que não. A atualização constante faz toda a diferença. Teve uma cliente que pediu orientações, explicações sobre como seria a assessoria de carreira. E eu fui. Ela tinha espaço no trabalho para que eu pudesse ir até o trabalho dela, eu fui. E aí eu comecei a conversar como eu ia assessorar, qual ia ser o acompanhamento e tudo mais. E ela quebrou as minhas pernas. A Juliana escrevendo, estou aqui. Oi, Ju, boa noite. Fica aqui com a gente que vai ser bem bacana. Essa cliente quebrou as minhas pernas porque ela falou assim, Lilian, eu gostei muito da sua proposta, mas a consultoria X, e ela fala o nome, aqui eu tô falando X, mas ela colocou, ou seja, não era blefe não. Ela realmente colocou. Falou que vai fazer, eu tinha falado pra ela, mais ou menos assim, eu tinha falado que eu ia fazer A, B, C, D. E esse trabalho ia durar 1 mês. E aí ela falou assim, olha, mas tem uma outra consultoria que falou pra mim que vai fazer A, B, C, D, E, F, G, H e vai me acompanhar por 4 meses, Lilian. Eu me sinto mais segura com essa outra consultoria. Gosto muito de você, mas eu vou pra outra consultoria. Pá! Ali eu entrei em choque e ali quebra um paradigma de que o serviço é caro. O serviço não é caro. Se você mostra o valor, o impacto que você vai proporcionar para o seu cliente, não tem o que é caro. Porque essa mulher optou por outra consultoria que era muito mais caro, pensando em valor financeiro, era muito mais caro. Mas a outra consultoria mostrou algo que ia agregar que eu não tinha mostrado. Ali foi um tapa na cara, pá! Tá se achando, é como se fosse assim, o tapa na cara, tá se achando absoluta, tá se achando a rainha da cocada preta e não é por aí não. Ali foi um start que eu precisava voltar a estudar. Eu comecei a pesquisar o que eu voltaria a estudar, comecei a olhar o meu caixa, o caixa não estava favorável. E o que a maioria dos brasileiros dizem? Não tenho dinheiro. E se apega a essa desculpinha, não tenho dinheiro. Eu comecei a pesquisar, conheci uma escola que atenderia as minhas expectativas, tive a oportunidade de um primeiro treinamento ser gratuito. Entendam, o primeiro treinamento gratuito. E o primeiro é só a ponta do iceberg, ou seja, o mais acessível financeiramente falando. E ali eu assisti o primeiro, aprovei, me encantei,
lá nesse treinamento que eu conheci a Alessandra Oliveira, que está aqui nos assistindo, e embarquei em vários treinamentos dentro dessa escola e que fizeram muita diferença em todo o serviço da LCA. É oportunidade de reciclar conhecimento, oportunidade de fazer melhor, de fazer mais. Eu aprendi a valorizar muito mais o meu trabalho, né? Em alguns momentos no meu trabalho tinha um toque de desespero, do tipo, vai comprar, você tá perdendo, você não vai comprar, você tá perdendo. É uma técnica de vendas, mas não a única técnica de vendas. E aí quando você começa a entender o quanto que você pode impactar a vida de uma pessoa, o quanto que você pode somar sem apelar, começou a fazer a diferença no serviço. Hoje o trabalho de assessoria, ele dura 2 meses e meio, são 10 sessões, e tem desenhado no site da LCA o programa Promova-se, onde nós entendemos a importância de ter um leque de opções para os clientes. Então, se você falar assim, Lilian, como é que você veio se destacando? Porque a gente foi estudando com frequência a necessidade do cliente. Aí tem a história de uma equipe estudando o que o cliente quer, como que ele quer. Então tem o programa Promova-se, que vocês podem acessar no site da LCA, que ele oferece Promova-se Básico, Promova-se Plus, Master e Prime. Se essas 4 opções não atenderem expectativa, você vai para a assessoria de carreira, onde você vai ficar 2 meses e meio comigo. E eu tenho certeza que serão 2 meses e meio de sucesso, porque a gente acompanha os indicadores. Sheila, chegou a sua resposta. Voltei a estudar e a entender como impactar mais o cliente, e os estudos foram de autoconhecimento, e também de empreendedorismo. Porque você só faz melhor quando você se conhece muito bem. A transformação vem daqui. Quando a gente transforma internamente, o mundo fica fácil para você ganhar. Mas quando você quer começar de fora para dentro, o sofrimento, puxa Maria, aí o negócio demora, enrosca. Então a transformação começa de dentro. E nos estudos, um dos exercícios, eu conheço pessoas, o que fazer e como fazer. E eu fui realizar uma palestra em Montemor. Quando essa palestra em Montemor foi muito impactante também. Foi a palestra de maior número nesses 4 anos de LCA, vamos colocar contexto. Nesses 4 anos de LCA, essa palestra em Montemor, ela foi a mais impactante para nós. 150 pessoas num auditório, numa terça-feira à noite de frio. Então foi muito relevante para todos nós. A palestra foi um sucesso. E ali eu tive a importância de receber feedback. A Alessandra, que está aqui nos acompanhando, ela nos coloca, Lília, tudo que você falou é de alto impacto. Mas, quando alguém fala mas para você, presta atenção que o que vem para frente é para ter é para abrir o ouvido aqui. Preste atenção na forma como você estava se apresentando. O público era muito jovem. Talvez se você estivesse com uma roupa mais despojada, a identificação ia rolar muito antes e a participação das pessoas, ao invés de acontecer depois de 40 minutos da palestra ocorrendo, já nos primeiros instantes você já teria todo o envolvimento do público que estava ali. E aí eu falei assim, no primeiro instante foi dolorido ouvir isso, porque eu pensei assim, porra, eu dei o meu melhor. É natural, meu primeiro instante eu resisti. Eu dei o meu melhor, como assim? Não tava bom? E aí a Alessandra vem e fala, tava excelente, mas imagine se o conjunto da obra tivesse todo harmonioso. Você ia ter 150 pessoas pedindo o seu serviço. Aí eu falei, aí você fica anestesiada, você fala assim, como assim? E a Alessandra é uma profissional que faz consultoria de imagem, e ela foi muito especial, porque ela favoreceu essa consultoria para mim. E aí é importante,
sempre ouvir. E aí ela deu uma consultoria de imagem para mim. Nós fizemos, o que é o deu? Nós fizemos uma parceria, e nessa parceria, né, a LCA favoreceu de um lado, ela favoreceu de outro lado. Vamos explicar aqui, o trabalho da Alessandra teve uma valorização, o trabalho da Alessandra teve um impacto, não foi assim dado. E aí eu começo a entender o quanto que a gente impacta uma pessoa pelo conjunto da obra. Eu tive, através da Alessandra, esclarecimento sobre roupa que podem impactar positivamente, roupas que impactam negativamente, a maquiagem, como é que ela acontece, o cabelo, como é que ela tá, e tudo isso amarrado com o seu ser. Quando eu falo com o seu ser, quero dizer o seguinte: cada um de nós tem uma essência. A minha é de perua. Então, não existe uma transformação do tipo, agora ela é empreendedora, agora ela vai se portar de outra forma. Não, a essência fica. A essência fica. Vai lapidando algumas coisas para que tenha maior sucesso. Imagine assim, Sheila, teve situação onde eu fui para uma reunião, visitar uma empresa para fechar treinamento, tá? Então eu tinha ido até a empresa para diagnóstico, eu estava voltando um segundo momento para apresentar a oferta do treinamento. E nesse momento eu vou de vestido vermelho. Pensem como é que é fechar um negócio, você estando impactante desse jeito. Você quer ganhar o sim dessa pessoa, você não pode, não é o mais indicado você ir gritando. O vermelho é uma cor muito forte, por isso que eu falo gritando. E aí eu aprendi a usar um pouco as cores a favor do momento em que eu estou indo trabalhar. A mesma coisa para maquiagem, a mesma coisa para o cabelo. Quantas vezes você olha para uma pessoa e você fala assim, tem alguma coisa que não tá casando nessa pessoa, tem alguma coisa que não tá bem. Aí entra todo o conhecimento da Alessandra, favorecendo na consultoria de imagem. Num primeiro instante, foi bem dolorido. Num primeiro instante, foi bem desafiante aceitar um monte de informações, porque mexe com valores nossos, né? Mexe com valores do que fazer, do como fazer. Você fala, mas eu passei uma vida inteira fazendo assim. Olha a resistência na fala. Passei uma vida inteira fazendo assim. Então, baixar o nível de resistência faz muita diferença para você alcançar o sucesso. E tem um ponto de equilíbrio nisso, que é assim, até um certo... Se você é flexível demais da conta, você se perde do seu propósito. Então, você tem um propósito, você tem algo que você quer alcançar. Ser flexível, né, persistir no seu propósito é importante, ter muita clareza disso, persistir no seu propósito, tá? Depois disso, você firma nele e flexibiliza conforme necessidades do cliente, para ter sempre foco, tá? Então isso fez toda a diferença, estudar bastante, aceitar feedback das pessoas, para que eu pudesse estar sempre competitiva no mercado, atuando com a LCA. O que mais que eu tenho para contar para vocês sobre a pandemia? Quando nós viramos o ano, nós tínhamos um serviço inovador para colocar no mercado. Inovador mesmo, tenho certeza. Foi uma pesquisa forte de marketing que nós fizemos na virada do ano de 2019 para 2020. E isso é estudar o tempo todo. Não adianta se firmar dizendo, por exemplo, porque eu sou psicóloga e aí vai dar tudo certo, nada vai... Esquece, é estudar constantemente, E aí tava estudando as novas necessidades de cliente e tal, interrompemos 15 dias de férias entre Natal e Ano Novo, e quando volta com a força total para fazer a diferença, começa o burburinho da pandemia. E aí, num primeiro instante, eu resisti, dizendo, não, nós vamos seguir. As pessoas parceiras da LCA começaram a prestar
atenção, o negócio é sério. Duas amigas que foram imprescindíveis para eu não fazer merda. Lilian, presta atenção, porque o negócio é sério. E aí a gente começou a cancelar o evento e no dia 16 de março a gente passou a atuar de forma 100% virtual. A Lê tá colocando aqui que agregou grande valor à sua apresentação de forma consistente, segura de si e com criatividade. Lê, muitíssimo obrigada. Você foi ponto-chave para essa transformação da imagem, Lê. Na pandemia, um primeiro instante, a gente ficou meio estacionado assim, e agora? Né? Um primeiro instante, eu diria assim, 2 semanas a gente ficou meio que batendo cabeça. E muito mais pela minha parte, porque eu queria resistir. Não, vamos fazer presencial, vamos continuar presencial. A equipe da LCA, eu acredito que dia 15 de outubro vai ter a parte 2, falando da história da LCA. E a equipe da LCA vai contar provavelmente o quanto que é desafiador convencer a Lilian sobre algumas coisas. Mas a gente debate bastante, e aí, então tá bom, então nós paramos. No dia 16 de março começou o trabalho virtual e nós fizemos toda uma transformação. As palestras eram presenciais, passaram todas virtuais, a gente pensou na divulgação, como é que nós vamos fazer isso. Num primeiro instante caiu o nosso trabalho, o número de pessoas interessadas, o suporte de marketing que nós estávamos tendo entrou na vibe de vamos revirar tudo isso daqui, a gente reinventou. Aí é que veio o Promova-se todo estruturado que tem hoje. Antes ele tinha, mas de uma forma mais humilde. Hoje o Promova-se ele tá todo estruturado, vocês podem acompanhar no site, porque nós entendemos que as empresas não estariam fazendo treinamento durante a pandemia e quem mais precisaria de suporte eram as pessoas buscando recolocação. Então nós mudamos todos os temas das palestras, vocês podem acompanhar no site. A gente passou a falar muito mais forte de LinkedIn, que é essencial para quem está buscando recolocação no mercado. Passamos a falar das competências mais discutidas durante a pandemia e pós-pandemia. Difícil falar pós-pandemia, a gente ainda está no ciclo. Eu acredito, tenho muita fé que nós estamos fechando o ciclo da pandemia, mas estamos ainda vivendo com muitos cuidados, tá? E a equipe passou a ficar mais unida. É muito curioso porque a equipe da LCA ficou mais unida com a pandemia. Prova de que a distância não é bloqueio, não. Quando você quer fazer, você usa todos os seus recursos e faz a porra toda acontecer. Você coloca toda a tua energia para acontecer. Com a pandemia, o time da LCA ficou muito mais forte, muito mais unido. A gente conversa diariamente, de segunda a sexta, é certeza a gente está conversando, reuniões virtuais, sábado e domingo, às vezes a gente dá fôlego, é que o WhatsApp funciona bastante. Mas a gente respeita muito esse momento. Então a equipe tem momento que eu tô frágil, a equipe me ergue, tem momento que a equipe precisa de algum suporte, aí um vai abraçando o outro. Esse é um outro segredo de um grande diferencial para a LCA, né? Tem uma outra perguntinha aqui, a gente já vai caminhando, porque a maioria das perguntas que eu recebi eu coloquei, mas essa pergunta foi bem interessante. A Renata pergunta assim, quando fez a inscrição: a LCA já teve algum cliente que no início parecia impossível e depois contornou a situação? Renata, a pessoa mais difícil de mudar de ideia sou eu mesma. Então eu te digo que se eu conseguir mudar, qualquer um muda. Juliana tá dizendo: muito enriquecedor, assistam a série Profissional do Século XXI, estou amando. Ju, essa série faz parte do Promova-se, pode escolher o Promova-se Master ou o Promova-se Master para ter acesso a essa série. E você foi beneficiada com a série. Fico muito feliz que você está gostando. No Promova-se tem vídeos que orientam o profissional que busca a recolocação
sobre redes sociais, sobre posicionamento durante a entrevista. E tem a série Jornada em Busca da Vaga dos Sonhos. São lives que estão salvas no Instagram, que vocês podem assistir a qualquer momento, tá? Aí voltando para Renata, Rê, se tem uma pessoa que parecia impossível mudar e mudou, essa pessoa sou eu. Então eu te digo com causa vivida, se eu conseguir mudar, quebrar paradigmas, fazer diferente, qualquer um faz. Por que eu digo isso? Porque eu sei o tamanho da minha determinação beirando a teimosia. Então, assim, determinação é ter foco. Mas quando você tá cego, você pula pro muro da teimosia. Então, se eu mudei, se eu consegui quebrar paradigma de imagem, se eu quebrei paradigma de que voltar a estudar é importante, se eu quebrei paradigma de ouvir cliente, qualquer um muda. E é por eu ter mudado que eu consigo falar que qualquer pessoa muda. Porque a mudança vem de dentro. Não tem como eu falar para alguém: você vai mudar, você tem que transitar a sua carreira, você tem que viajar, você tem que isso, tem que aquilo, se eu não for o exemplo disso. As pessoas seguem muito a LCA, modelando a equipe da LCA. Então, assim, olha, é muito comum as pessoas chegarem até a LCA porque viram a Lilian ou alguém da equipe e fala assim: olha, eu vi a Mariana, eu vi a Lilian, eu vi a Bruna, eu vi fulano, eu vi ciclano, e aí vão chegando. E é comum as pessoas falarem assim: olha, eu vi fulano que conseguiu recolocação, eu quero a mesma coisa. Então é o modelo que a gente compartilha que faz a diferença. A Sheila: como fazer alguém acreditar que ela precisa mudar? Sheila, eu gosto muito de trabalhar com números, Sheila. Então, quando eu tô conversando com a pessoa, a primeira coisa é ter empatia. É a primeira coisa, você ter empatia. E quando a pessoa passa por um desafio muito grande, você abraça a pessoa, né? E você vai se colocar no lugar dela, né? Provavelmente com frases assim: olha, eu posso imaginar o que você está passando. E por que eu uso a palavra eu posso imaginar? Porque eu não tô na pele da pessoa para dizer eu sei o que você sente. Não é verdadeiro a frase eu sei o que você sente. Você não tá na pele da pessoa. Você pode ter vivido história muito parecida, igual nunca. Então a frase que pra mim faz muito sentido é você dizer assim: olha, eu posso imaginar o perrengue que você tá passando. Quando a pessoa chega pra mim e fala assim: eu fui demitida, eu coloco: olha, eu imagino qual é o sentimento que tá em você, porque eu já fui demitida. Vocês podem acessar meu perfil no LinkedIn, eu já fui demitida, tá? Então eu compreendo aquela dor de e agora, pra onde que eu vou, como que eu vou. Eu já tive esses. No segundo momento, Sheila, você vai colocar recursos para essa pessoa. O que é colocar recursos? Mostrar alternativas para essa pessoa. Mas quem tem que tomar decisão é a pessoa. Quem tem que fazer diferente é a pessoa. A Lucineia, que está aqui acompanhando hoje, a Lucineia é exemplo vivo disso. Eu tô acompanhando a Lucineia faz alguns meses e eu vou pontuando: Lu, tem esse conteúdo, Lu, tem aquele conteúdo, mas é ela que tem que vir. E hoje ela veio para a sessão. A gente teve um bate-papo de 1 hora e pouquinho, e ela clareou muita coisa nas decisões que vai ter. Você dá amor, você favorece recursos. Se ainda assim a pessoa apresentar resistência, e a resistência de diversas formas. A resistência pode ser a teimosia, a resistência pode ser a falta de decisão. Eu não sei. O Alexandre Ferreira está dizendo: acho que estou precisando mudar. Ô Alexandre, vem marcar uma sessão virtual gratuita aqui que eu te ajudo nesse processo. A Lucineia afirmando tudo isso. Tem um ponto-chave que é: eu preciso mudar ou eu quero mudar? Faz diferença. Enquanto eu uso verbos de imposição, eu preciso, eu tenho, fica mais difícil mudar.
A hora que você assume a mudança e você passa a dizer eu vou mudar, eu estou mudando, meu, a porra toda funciona e vai pra frente, não tem nada que segure. Mas é o verbo que a gente coloca. Continuando aqui, a Lucineia, às vezes por medo, teimosia, falta de decisão, protelar e assim vai, né? Sheila, eu falei dar amor, falei dar recursos, e aí tem se a pessoa continuar na dúvida, como a Lucineia está dizendo, às vezes por medo, às vezes teimosia, falta de decisão, N coisas podem estar acontecendo. Aí vem o terceiro passo, que é clareza. Alexandre está dizendo, na realidade precisa entender o que mudar. Alexandre, entender o que mudar é muito importante, é o terceiro ponto, que é a clareza. Quando eu estou assessorando uma pessoa, tem uma perguntinha, eu pego papel, eu gosto muito de papel, vocês vão com certeza acompanhar muito eu dizendo assim, papel e caneta na mão, papel e caneta na mão. Eu falo muito para as pessoas, palavras voam ao vento, mas quando você põe no papel, a coisa fica muito clara. E aí, o que acontece é assim, você põe no papel, eu coloco no papel e falo assim para a pessoa, tal dia e mês você estava aqui comigo e teve este cenário. Passamos X tempo porque você falou que ia pensar na vida. O que você pensou? Nesse caminhar de 30 dias, o que mudou na sua vida? O que a gente pode, o que eu posso colocar como evolução da sua parte? O que eu posso somar? Como que eu posso te ajudar? Você vai fazendo perguntas-chave, clareando para a pessoa tomar decisão, tá? Isso favorece muito tomar quando você clareia. A equipe da LCA faz isso constantemente. Lilian, você já pensou nisso? Você já pensou em tal ponto? Você já pensou desse outro lado? E esse outro olhar é um outro prisma para você compartilhar. E isso vai clareando a decisão da gente. Sheila, é assim que as coisas acontecem. Você dá muito amor, você dá recursos para a pessoa. No site da LCA tem se o ponto-chave é mercado, carreira, a LCA tem muito recurso para dar. Vai lá no site da LCA, tem todas as nossas palestras, as transmissões salvas, assista a hora que quiser. E aí eu falo que tem um momento que a gente demite cliente. O que é o demitir cliente? Você deu amor, deu carinho, você favoreceu recursos, você deu clareza para a pessoa, então ela tem ali no papel desenhado o caminhar dela e ela pontua o que ela fez para mudar ou não fez. E aí você fala para a pessoa, olha, até aqui eu te ajudei, daqui para frente é você. Daqui pra frente é você. Quem tem que tomar ação é você, quem tem que focar é você. A vida é sua. E nesse momento é que eu brinco internamente com a equipe da LCA, demitir tal cliente. O que é o demitir tal cliente? É respeitar o tempo dele. Não adianta, se eu forçar falando, faça, vai, tem que isso, vai. É o momento quando eu dou recursos, mostrando possibilidades, né? Que você incentiva. Então aí a pessoa realmente precisa de um tempo para ela. Que eu estava dizendo lá no começo da live, cada um de nós tem um tempo, cada um de nós tem uma forma de processar, assimilar as informações. Uma coisa é certa, a hora que a pessoa vira a chave, ninguém segura. Para umas pessoas isso é do dia para a noite, para outras pessoas isso pode levar uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, 6 meses, um ano. Não existe uma regra. Cada pessoa tem um tempo. E respeitar esse tempo faz diferença. Quando que a pessoa vira a chave? Quando ela olha para o universo e ela está cansada de perder. Aí ela vira a chave. Quando ela fala, basta, não quero mais perder. Aí ela vira a chave. Mas isso é o tempo dela, tá? Pessoal, aqui a gente vai encerrando com um convite especial. Dia 15 de outubro tem a comemoração da LCA parte 2, onde eu vou falar de 4 pilares muito importantes
que sustentaram a LCA. Vocês podem acessar o site nesse instante, fazer a inscrição já, onde eu vou falar desses 4 pilares. E aí o planejamento todo da LCA vai acontecer, vocês vão poder assistir eu falando sobre esses 4 pilares de forma estratégica, com riqueza de detalhes e com participações especiais, porque nós vamos envolver clientes, parceiros, fornecedores, e a proposta é que quem assistir vai ter clareza do tipo assim, mas é a Lilian falando da LCA, ela é a dona, ela só vai falar coisa boa. Eu só vou falar coisa boa mesmo. Eu gosto sempre de ver o lado bom da coisa. Mas aí vocês vão acompanhar quem rodeou a LCA, qual é a opinião de quem rodeou a LCA, como é ser parceiro da LCA, como é ser cliente da LCA, a família que às vezes quis enforcar parte da LCA, porque a gente pega forte, a gente quando se envolve mergulha de cabeça. Enfim, eu estou aqui muito feliz. Eu vou encerrando aqui, fazendo um tchim-tchim com vocês, comemorando 4 anos, que só foi possível porque todos vocês que estão aqui, em algum momento confiam ainda, indicam a LCA, é por vocês que a gente está aqui. Tudo que a gente faz, de entender o que o cliente quer, como o cliente quer, por que o cliente quer, ter tudo isso na ponta do lápis, é porque vocês vão dando feedback para nós. Eu contei para vocês alguns momentos desafiadores, mas que foram de alta relevância, porque foi com esses feedbacks que nós crescemos, né? Ganhar elogio é bom? Claro que é bom, super positivo, mas o puxão de orelha também faz parte, também orienta. Tchim-tchim para todos vocês, beijo no coração de vocês, desejo que cada um que está aqui junto com a gente tenha o triplo de alegria que a LCA já teve até aqui. Vocês vão acompanhando pelas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. E eu estou de volta aqui com vocês dia 15, comemorando de novo. Mas vocês sabem, toda segunda tem LCA Entrevista. Então, e tem mais novidades surgindo aí. Mas agora eu não vou contar, não. Acompanhem que vocês vão ter mais novidade. Beijo, boa noite. Excelente final de noite para todos vocês.